Mas a proposta, né, é de termos este direcionamento deste que eu chamo aqui de outclass, uma aula fora da sala de aula, como uma maneira de termos uma atividade, né, extra. E Lucas, namaskar. É para aproveitarmos um pouco a aula do final de semana com o professor Kelly, foi uma aula muito boa, né? E podermos, então, aproveitar esse momento que ainda está fresco para todos nós, especificamente para vocês, e aí, então, falarmos um pouco sobre os asanas, também os asanas, mas também os pranayamas, os principais pranayamas para cada dosha, tirando dúvidas, conversando um pouco mais a respeito, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, a apostila é uma apostila complementar, né? Onde nós temos esse termo aqui que é interessante, yoga chikitsa. Né? Chikitsa é justamente o aspecto, ou abordagem terapêutica do yoga. E até por indicação do próprio professor Kelly, ele recomendou muito os livros do David Frawley. Acredito que ele tenha falado isso com vocês em aula também. Aqui na questão toda que ele traz, né, o David Frawley, que ele é um profundo conhecedor das técnicas e terapias, principalmente do Ayurveda, mas também do Yoga, da astrologia védica e várias outras ciências assim ligadas, né, a essas ciências terapêuticas da tradição védica. Então, ele é uma pessoa muito reconhecida e respeitada, principalmente na Índia, né? Então, ele tem dezenas de livros, e aqui no final da apostila tem ali algumas indicações de livros que podemos usar. Então, um primeiro ponto que nós podemos ver nessa apostila é em relação, né, basicamente, aos três doshas, né? Que, como nós entendemos, existem os doshas Vata, Pitta e Kapha. E dentro de alguns dos livros dele, nós vamos encontrar ali, vou até mostrar aqui para vocês já, vamos ver aqui. Principalmente este livro, Yoga for Your Types, da editora Lotus Press, uma edição de 2001. Nesse livro ele aborda a relação do yoga com os diferentes tipos, né, ou os biotipos do Ayurveda. O outro livro também interessante dele é este abaixo aqui, Yoga e Ayurveda, Self-Healing and Self-Realization. Esses dois, eu não tenho certeza se eles estão já traduzidos para o português, mas eu sei que este aqui sim. Inclusive ele está na nossa bibliografia do curso, um livro ali, acho que complementar talvez, ou recomendação, que é uma visão ayurvédica da mente. Esse livro é bem conhecido, ele traz uma visão bem ampla, né, de como aplicar o Ayurveda na nossa compreensão, até a nível psicológico. É um livro bem voltado mesmo ao uso do yoga como abordagem terapêutica ou psicológica, né? Mas, nesses livros, ele vai colocar, então, algumas definições ali de asanas relacionadas com os doshas. Eu fiz ali um apanhado sobre os principais conceitos, né, dos asanas para os doshas, e então montamos essa apostila complementar aqui para facilitar, ou até mesmo para ajudar, né, na aplicação dos asanas dentro da visão do Ayurveda. Então, a primeira coisa que nós observamos, né, nas considerações do dosha Vata, é que para prepararmos uma boa série, devemos ter um conhecimento básico da constituição biológica do aluno. Quer dizer, independente do dosha, nós devemos, pelo menos, conhecer uma noção básica dos conceitos dos doshas, né? E nas apostilas, principalmente a apostila que o Kelly Paraina nos passou, e também aquela complementar, que é o do curso de formação em Ayurveda, né? Tem informações ali bem completas, então, para poder compreender os aspectos desses três doshas, por exemplo,
numa leitura física, né, da fisionomia facial, da fisionomia óssea, da estrutura corporal, da característica do cabelo, cor da pele, e por esses elementos ali nós conseguimos, então, ter uma prévia, né, não, claro, definitiva, mas pelo menos uma prévia de qual pode ser aproximadamente o dosha daquele aluno. Claro que existem aí também os testes, né, que são mais recomendados depois de uma abordagem de anamnese com o aluno, nós fazermos também uma anamnese ligada ao biotipo desse aluno, e aí sim nós conseguimos ter uma visão mais clara. Só vou fazer uma pergunta, vocês estão vendo que eu estou movimentando aqui a apostila? Eu estou vendo aqui. Ah, então tá bom, porque eu pensei que fosse meu PDF em vez da visualização da tela. Então tá ok, né? Tá, por enquanto tá. Perfeito. Então, no asanas para Vata Dosha, né, nós devemos considerar alguns aspectos. Por exemplo, no Vata, nós sabemos que a predominância é do ar, né? E aí, uma das características do ar é justamente a instabilidade, né, mental, às vezes a falta de concentração, uma intensidade muito alta de fluxo de pensamentos, enfim, são elementos ali que distraem facilmente aquele que é dotado da característica de Vata. Então, nós teríamos que ter algumas definições para esta série. Por exemplo, aqui, a predominância deve ser de sequências calmas, né, que tragam o aterramento, a quietude e ajudem a fortalecer e a equilibrar o aluno. O aluno, no caso, Vata. E deve-se evitar, por exemplo, sequências intensas de flow, né? Ou seja, por exemplo, por um aluno Vata, não é tão recomendado uma série de Ashtanga, Vinyasa, ou mesmo o Vinyasa Flow, né? Essas práticas mais intensas. E como nós veremos, inclusive, aqui embaixo nós já temos o próprio Surya Namaskar, né? Quando executado, ele deve ser executado de forma lenta, de forma com que o aluno tenha total consciência da respiração e possa trazer, através dessa série, não uma agitação, mas sim um processo de acalmar e relaxar tanto o seu fluxo mental, a sua mente, como também o seu corpo, acalmar o corpo, né? No caso do Vata. Ou seja, é muito mais indicado nós, em vez de termos uma sequência muito rápida, muito dinâmica, sim, usar o Vinyasa Krama, né, onde nós conseguimos integrar o movimento do corpo com o movimento respiratório, mas visando justamente esses aspectos aqui. A permanência na postura deve ser um pouco mais longa, também a dinâmica não pode ser muito rápida, ela deve ser mais lenta. Tudo que possa favorecer ou facilitar o aluno estar consciente da presença dele, consciente do fluxo respiratório e consciente do movimento do seu corpo, né? Esta integração corpo e mente. Então, aqui nós temos uma pequena definição de como deve ser, então, o Vinyasa, mas sim uma dinâmica mais lenta, mais pausada. Uma coisa importante, que eu considero importante de considerarmos nesse momento, é que quando nós fazemos a leitura do aluno pelos aspectos dos gunas, nós vemos uma pequena diferença no relacionamento dos gunas com os doshas, né? Nem sempre há uma relação direta, por exemplo, do guna Raja com o guna Pitta, com o dosha Pitta, certo? Assim como não há uma relação direta do dosha Vata com o guna Tama, por exemplo. Né? Não há essa relação direta. Até porque a relação que existe nos doshas são dos elementos que combinados, geralmente dois elementos combinados, vão dar, então, aquele biotipo. E a combinação desse biotipo vai ter uma relação, às vezes até indireta, né, com uma das características da qualidade material dos gunas.
Então, quando nós fazemos uma abordagem pelos gunas, nós temos que fazer a abordagem dos gunas paralela à abordagem dos doshas. E vice-versa, não dá para integrar os dois, até porque se fizermos, às vezes, parece contraditório a visão de uma e de outra. Isso depois a gente pode comentar no final um pouco mais, né, o que pode caracterizar essa diferença de constituição de anamnese, né? Mas aí nós temos, então, depois de entendermos que o Vinyasa, né, a sequência da aula de um aluno Vata, como ela deve ser, nós podemos também considerar agora essas características aqui, ó. Por exemplo, o foco nas posturas de abertura ou fechamento, torções, né, abertura ou fechamento, e torções que envolvam a pelve, região lombar, coxas, todas as áreas que estão mais ligadas ao Vata Dosha, devem ser feitas com cautela. Então nós vemos, por exemplo, região pélvica, região lombar, coxas. E também podemos considerar essa região toda aqui como a região do baixo ventre, também a região abdominal. E depois nós veremos, né, que as doenças, algumas das doenças que surgem nos alunos ou nas pessoas de Vata, ou de característica Vata, Dosha, é também ligada aos pulmões. Então, quer dizer, são regiões onde há um fácil desequilíbrio dos ares. Então, nessas regiões, nós temos que ter um certo cuidado, principalmente no que trata de extensão ou flexão, e também nas torções. Embora seja necessário pontuar aqui que são justamente as posturas mais indicadas para eles. Posturas de extensão, posturas de flexão e posturas de torção. E por serem as mais indicadas, são também aquelas que nós devemos ter mais cuidado, porque elas podem trazer riscos justamente para essas regiões, que são as regiões mais suscetíveis de lesão, de ferimentos ou de, às vezes, um excesso, né, de esforço que pode trazer alguma questão ali não muito desejada, né, tanto para o aluno como para o professor. E aqui, então, uma listagem. As posturas sentadas que nós podemos considerar, e isso vocês verão que elas se repetem, muitos dos asanas se repetem. Das posturas sentadas, as mais indicadas para o Vata é Padmasana, Siddhasana, Vajrasana, Simhasana e Virasana. Então, são todas posturas aí sentadas, considerando que essas três últimas, Vajrasana, Simhasana e Virasana, elas podem, no caso da Simhasana, sendo que Vajrasana e Virasana são feitas ajoelhadas, né? Você senta sobre os tornozelos. E aqui, claro, Padmasana e Siddhasana, sentada sobre os isquios. O Surya Namaskar, como eu disse antes, ele deve ser executado de forma lenta, de tal forma com que o aluno tenha plena consciência dos movimentos do corpo e do movimento da respiração, do fluxo respiratório. Das posturas em pé, nós podemos considerar as mais importantes para o Vata, a Vrikshasana, Trikonasana, aqui tanto o Chitta como Parivrita, mas principalmente Parivrita, que é a torção fechada, né? Virabhadrasana, principalmente 1 e 2, Virabhadrasana 3, só depois que ele estiver mais avançado, mas seria mais interessante a Virabhadrasana 1 e 2 mesmo, e Uttasana. Então, em pé nós teríamos esta. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, Uttasana é flexão, Virabhadrasana força, Trikonasana equilíbrio, força e torção, Vrikshasana equilíbrio. Então, nós vemos que elas estão relacionadas com aquelas características que devem ser trabalhadas com o Vata. E o equilíbrio fica fácil até de entender, né? Se o Vata ele tem a mente muito instável, naturalmente o seu comportamento, ou até mesmo a sua permanência física,
ela às vezes não fica muito equilibrada. Dificilmente um vata ele fica muito tempo, por exemplo, em pé, alinhado, né? Por exemplo, na fila de um banco, um vata ele vai ficar completamente ali se movimentando, entendeu? Ele começa até a girar ao redor de si mesmo, olha para um lado, olha para o outro, olha no relógio, olha no celular. Quer dizer, é uma característica, né? Então, este trabalho de equilíbrio, ele acaba sendo importante. No caso também das retroflexões, nós temos Chakrasana, Ustrasana, Dhanurasana, Bhujangasana, Salambhasana, ou seja, todas as posturas que trabalham a abertura torácica. E quando nós pensamos na abertura torácica, nós estamos pensando justamente na intensidade do fluxo sanguíneo e a intensidade do fluxo prânico no Anahata Chakra. Depois nós temos, né, junto dessas de abertura, com o trabalho de revitalização da região torácica, nós consideramos ali a questão, por exemplo, do Anahata Chakra, né, da glândula timo. É muito comum, claro que existem, não sei se o Kelly chegou a tratar sobre isso, mas, por exemplo, na depressão existem características também para cada tipo a depressão. Então, a depressão vata, ela pode ser amenizada trabalhando diretamente o aspecto torácico, o aspecto ali relacionado ao anahata, relacionado à glândula timo. Então, é uma característica muito comum, né, a depressão do vata, ele ficar totalmente desestimulado, ele ficar desmotivado, ele tem mais facilidade para cair numa depressão profunda, uma depressão em que ele praticamente perde, né, as suas motivações. Então, no caso, essas aberturas são muito indicadas, claro que não somente para a depressão, mas principalmente para trazer esse equilíbrio do vata. Todas essas características visam o equilíbrio, né, do vata. E, claro, quando se pensa no equilíbrio vata, a gente está pensando também em tentar trazer um equilíbrio dos doshas que estão desequilibrados naquele cuja predominância seja o vata. Que aí entra nos detalhes um pouquinho mais complexos, né, dos subdoshas e toda essa relação, mas aqui nós vamos pensar numa estrutura mais objetiva. Depois nós temos também a postura fetal, né, em que o aluno se deita de lado, isso aí a gente faz geralmente no final da aula, mas dependendo do caso, né, se nós vemos que é um caso em que o vata esteja muito desequilibrado, nós podemos fazer uma prática, ou até mesmo recomendar ao aluno ficar algum tempo em casa mesmo, deitado na postura fetal, bem recolhido, bem ali como uma conchinha, né? Depois nós temos o Yoga Mudra, né? O Yoga Mudra também é bastante indicado para o vata dosha. Ele trabalha a flexão, você está sentado, né, com as pernas cruzadas, como em Siddhasana, e aí você então aplica a flexão, levando a testa em direção ali ao mat, com os braços estendidos para trás ou com os braços estendidos à frente, sobre o tapete. Depois temos também as torções em pé ou sentado, com todas as variações. Ou seja, para o vata dosha, não há restrições de torções, sejam elas em pé ou sentado. E o sistema nervoso do vata, ele é muito aéreo, ou seja, ele tem muito mais facilidade a se desequilibrar, às vezes, nas questões nervosas, nas questões do estresse, às vezes a sua irritabilidade também, diferente do Pitta, por exemplo. Mas a torção, então, para o vata, ela é essencial. Imagine que quando nós fazemos a torção, né, torcemos uma toalha, sai toda a água da toalha, ou pelo menos o excesso. Quando nós fazemos a torção para um vata, o que nós fazemos é, na verdade, pressionar os canais, pressionar os nadis, de tal forma com que aqueles fluxos que estão ali desequilibrados, né, dos 10 pranavayus, eles acabam por se realinharem, né? Vamos pensar como que nesses canais, em vez de ter apenas um fluxo, vamos imaginar aqui como metáfora, um fluxo de água,
é quando entra ar naquela corrente de água. E aquela quantidade, aquele fluxo de ar que está ali dentro daquele canal de água, né, daquela mangueira de água, isso é comum quando você vai, às vezes, molhar ali o jardim, né, e tem ar na mangueira, você sente que dá aquelas espirradas, né, até acabar todo o ar, e aí sim começa a vir somente o fluxo de água. Então, para o Vata também acontece algo parecido, só que, claro, você não vai eliminar a água, né, você está, na verdade, eliminando o desequilíbrio dos ares que estão ali dentro, desses canais sutis que são os nadis. Então, por exemplo, quando você tem ali o Vimana, quando você tem o Vyana, ou quando você tem a Pana e Prana, né, todos eles num único canal. Né, vamos pensar que ali no Ida Nadi, vamos considerar um canal maior, o Nadi, Ida Nadi. Então, quando esses ares todos, que não é a função de todos eles estarem naquele canal principal, estão ali fluindo, uma torção vai fazer com que o principal ar que deve fluir pelo Ida Nadi fique ali predominante. E aqueles ares que não fazem parte daquele canal principal, eles saiam ali do canal, passem para suas funções, né, específicas. Então, a torção ela vai atuar mais ou menos dessa forma na constituição sutil dos nadis do aluno Vata. Por isso, então, a importância das torções. Depois nós temos as invertidas, né? Principalmente Sirshasana e Sarvangasana. Sarvangasana, aqui também nós temos que ter esse cuidado, né? Podendo usar apoios sempre que necessário para não afetar as vértebras cervicais. E além dessas duas, podemos também usar o Viparita Karani. E como nós sabemos, dentro de uma montagem de aula mais segura, deve-se então iniciar com o Viparita Karani, depois passar para o Sarvangasana, usando ali o cobertor, né, o manto, para poder aliviar a flexão da cervical, e por fim, trabalhar o Sirshasana, sempre com bastante cuidado, porque, assim como foi falado acima, justamente aqui, região da pelve, lombar, coxas, na verdade, toda a estrutura articular, estrutura óssea, do aluno Vata, ela é muito sensível, né? O Vata, geralmente, ele tem uma estrutura mais enxuta, mais seca, né? Ele é geralmente mais, uma constituição mais magra. Então, ele não tem muita estrutura muscular, estrutura muito de resistência, de sustentação, que não sejam articulações, ossos, né? E, claro, uma estrutura ali um pouco mais delicada, às vezes, se ele não tem um trabalho já de fortalecimento dessa musculatura, ele pode certamente correr algum risco. Então, para a gente ter esse cuidado especificamente no caso do Vata, para essas invertidas. Depois o Shavasana. O Vata Dosha deve ter relaxamento mais longo para aliviar o fluxo mental, de 15 a 20 minutos. O normal é 15 minutos, mas se temos ali alunos, ou se for uma aula particular, ou se for um grupo de alunos Vatas, né, imagine uma aula só para Vatas, né, deve ser até um desafio interessante. Você pode, então, prolongar a série, né, de relaxamento ali com o Shavasana para 20 minutos. Isso faz muito bem para ele. E podendo também recomendar com que ele possa fazer em casa relaxamentos de 20 minutos, né, ouvindo ali uma condução, ouvindo músicas e ficar ali 20 a 25 minutos fazendo relaxamento. Isso é bastante interessante. E aí nós temos uma sequência, né, para o balanceamento de Vata. Aqui são todas as séries, né, na verdade, as famílias de asanas, e aqui nós podemos considerar já uma série balanceada de Vata. Ou seja, podemos pensar, né, em montar uma série dentro desses 20 asanas que nós temos aqui listados. Você pode até usar todos eles, não é? Ou escolher, como nós pensamos, a ideia de você ter ali os asanas de base, os asanas pilares, né? Então, você pode ter, por exemplo, já que eu tenho um aluno Vata, eu posso utilizar aquela sequência específica dentro dessas 20 posturas, ou seja,
Eu escolho para cada aula, durante ali uma semana, 2 ou 3 semanas, dependendo do rodízio, né, que eu farei com esses asanas, eu posso escolher, então, uma série, ou montar essa série, no caso aí teríamos, então, o Krama, né, a organização dos asanas, escolhendo nessa série, nessa sequência. Então, um dia eu posso usar o Vrikshasana, outro dia o Trikonasana, aí eu posso colocar aqui Ardha Chandrasana, Purvottanasana, entende? Nós vamos escolhendo dentre aquela ordem, posturas sentadas, posturas em pé, retroflexão, flexão, postura fetal, ou as torções invertidas. Então, nós vamos assim montando dentro desta sequência aqui que nós temos. Ou seja, se quisermos uma série de yoga para Vata, considerando asanas, nós podemos usar um desses 20 aqui. Em Vata Dosha, os problemas de saúde que surgem devido ao desequilíbrio dos elementos constituintes afetam diretamente o fluxo de ares, pois neste dosha prevalece o elemento ar. Então é muito comum problemas respiratórios, tais como asma, constipação, dores na coluna, depressão, ciática, disfunção sexual, dificuldades circulatórias, oxidação celular, artrite, reumatismo, dores de cabeça, enxaqueca, insônia, desordens menstruais. Para esses sintomas, em caso de desequilíbrio de Vata, temos as seguintes sequências. Aqui no caso, o que eu coloquei foi, na verdade, séries, né? Ou seja, aqui nós teríamos os asanas de base. Considerando, por exemplo, que um aluno, então, ele tem um problema de coluna. Nosso aluno Vata tem um problema de coluna. Eu tenho aqui, então, estes 4 asanas que são indicados para o problema de coluna do Vata. Então, eu posso considerar sempre usar esses 4 asanas, e aí eu seleciono outros asanas daqui. Mas eu devo entender que estes 4 asanas devem estar sempre presentes para o aluno Vata que tenha problema de coluna. Então, eu monto a série de coluna para o aluno Vata partindo desses asanas. E, claro, não vou colocá-los nesta ordem, nem vou colocar nessa sequência, mas eu vou montar a sequência, né, a partir ali de Siddhasana, né, monto ali dentro dessas opções que nós temos dos asanas, mas sempre considerando a presença necessária desses 4. A mesma coisa se aplica para os outros casos. Se o aluno Vata tem constipação, eu devo utilizar a presença dos asanas de base, que são esses 4. Se o aluno tem depressão, eu já posso considerar esses 4, aqui são 5, 1, 2, 3, 4, 5 asanas para depressão Vata, certo? Então, minha série deve ter esses 5 asanas para depressão. A mesma coisa que para ciático, tem esses 5 asanas para o ciático. Identificou a característica de guna que ele traz e conseguiu fazer uma avaliação do biotipo dele, então vamos supor que ele é Vata e tem muitas dores de cabeça, sofre de insônia, né, tem um problema também na sua ciática, dores no ciático. Então, nós podemos considerar montar a série de base usando toda a série para cada caso. Eu coloco esses asanas, que pode ver até que alguns deles se repetem. Olha, o Ustrasana serve para a série de dor de cabeça, como serve também para a série de desordem menstrual. Certamente aqui não será para homens, né? Aqui no caso das dores ciáticas, eu também tenho, vamos ver aqui, não tem nenhuma sequência combinando aqui com a outra, mas então eu posso combinar essas 5 posturas da ciática com esses 3 asanas da desordem menstrual, também com a ordem da insônia. E aí essa combinação de todos esses asanas, eu quase que já tenho uma série inteira só considerando asanas de base. Então já fica um pouco mais fácil até a montagem de uma série quando nós temos já mais ou menos definida a característica do dosha do aluno. Aqui nós temos agora os 3 pranayamas mais indicados para
o Vata Dosha. Mahadi Pranayama, Sukha Purvak e Nadi Shodhana. Esses três pranayamas, eles têm a característica de expandir, no caso, o Mahadi Pranayama, como também estabilizar e equilibrar. Sukha Purvak e Nadi Shodhana são respirações de polaridade, vão trazer um equilíbrio das nadis, né? Ida e Pingala. Uma com a respiração e troca de narinas com os pulmões cheios, a outra com a troca de narinas, pulmões vazios. Então, aqui nós vemos que para o Vata é mais importante o trabalho de expansão respiratória, o trabalho de ganhar espaço, né, no campo mental do aluno, para que ele não fique pensando muito. O Vata pensa demais, então ele precisa estabilizar, criar um espaço com a respiração, com a consciência respiratória. Então, esses três pranayamas seriam indicados para o Vata Dosha. Ô Jaya, Oi. uma dúvida, cara. Dentro de uma periodização, a partir do momento que você começa um trabalho com um aluno específico, ou até com você mesmo, né? Eu me identifico bem com esse desequilíbrio de Vata e eu percebo que acredito eu, né, que a partir do momento que você começa a trabalhar isso, a tendência é desenvolver menos essas características, certo? Certo. Você tem que trabalhar cada vez menos desses desequilíbrios, né? A partir do momento que você inicia um trabalho, ele vai se desenvolvendo com o tempo. Sim, sim. A ideia é que justamente com o passar do processo das aulas, né, de todo acompanhamento, você passa a reduzir um pouco. Você vai adequando realmente ao processo, à evolução e também diríamos assim, a cura, né, que o aluno começa a aparentar ali. Uhum. Certo? Porque essas características, claro que tem algumas coisas que são sólidas, né, que não tem como você mudar tanto na pessoa, mas acredito que a tendência é você ir levando para ela se tornar um pouco de cada, né, dos três. Sim, sim. Exatamente. Como o Kelly mesmo deve ter dito, né, os três doshas, nós temos os três doshas presentes, né, às vezes predomina um pouco mais durante uma fase da vida, um determinado dosha. E depois, com o passar dos anos, né, o próprio envelhecimento nosso do corpo, a tendência geralmente é ficarmos mais vata. Ah, sim. Entende? Tem esse processo que ocorre. E mesmo ao longo do dia também, né, assim como existe a predominância ali dos gunas, às vezes nós temos um biotipo já definido, vamos supor então que eu seja vata, mas eu tenho ali também a predominância dos outros dois. E geralmente a pessoa ela é, por exemplo, vata pita ou vata kapha, né? Tem toda uma combinação. E naturalmente a ideia é conseguir equilibrar esses três doshas, né? Por exemplo, existem algumas... O Surya Namaskar, inclusive, ele é considerado, salvo engano agora, uma prática tridosha. Sim, sim. Né? Eu não sei se o Kelly chegou a tocar nesse ponto, mas ele é uma prática que pode ser praticada, uma série que pode ser aplicada para todos os doshas. Então, ele é benéfico para todos. O que vai mudar é, muitas vezes, a dinâmica. Eu tive isso um pouco com o Nilo, mas eu tinha ainda alguma dificuldade, né? Até porque era uma coisa bem generalizada, assim, não foi algo tão específico, porque ele trabalhou com a gente. Mas a minha dúvida era mais a respeito de depois que você começa com um aluno e você vai desenvolvendo o trabalho, de que formas que você pode fazer, tipo, variações, né? A partir do momento que ele vai avançando, de ficar mais intenso, talvez, você fazer um trabalho mais de alguém que já tem algum certo preparo, né? Sim. Mas acho que a tendência é você ir levando exatamente para esse lado de equilibrar, né? Exatamente. A ideia é que você não ficar rígido, preso àquela série do Vata, né, um processo, um método ali fixo, não. À medida que você percebe o avançar, o desenvolvimento do aluno, começa a perceber já que ele já adquire mais equilíbrio,
que ele consegue dominar mais os pensamentos, né? Ele não está mais tão vulnerável, né, às características do Vata. Então, você pode manter ali, como está na apostila, aquela sequência mais dirigida à série, por exemplo, se o aluno ele apresenta agora um equilíbrio maior, mas ele ainda tem dores de cabeça, né? Ou ele tem ainda um problema da lombar, ou ele tem dores na ciática, no caso de uma mulher, está ainda com muito desequilíbrio menstrual, né? Então você vai aí sim pontuar numa série mais específica para aquele caso necessário, né? Mas não vamos ficar presos, certamente, a aquela série ad infinitum, não. Eu acho que você vai até falar isso mais para frente, mas eu penso que talvez depois de um tempo você começa a mesclar, né, as características dos dois e aí vai criando novas combinações. Sim. E quando você mandou o material, eu pensei exatamente nisso, né? Você ir brincando com essas jogadas. Sim, exatamente. Porque também, se a gente pensar, né, isso que a gente vê das séries, né, aquela combinação ali de asanas, quais são os asanas do Vata? Como nós vamos montar a série, diz mais respeito ao Krama, né, qual asana a gente vai utilizar. Mas eu também posso usar os mesmos asanas e dar uma outra dinâmica, ou seja, mudar o vinyasa. Ah, sim, verdade. Entende? Então nós usamos a mesma série, só que começamos a mudar agora a intensidade da dinâmica, daquela sequência um pouco mais dinâmica. E aí sim nós conseguimos ter um aproveitamento, já considerando o dosha do aluno, mas já vendo aquele dosha sob um determinado equilíbrio. E à medida que ele vai avançando, nós vamos aí sim dando outras séries, começa a ampliar mais, né? Isso, diríamos assim que dentro da visão de uma aplicação terapêutica, ela vai ser aplicada durante um período. O aluno respondeu positivamente àquela terapia, àquela aplicação, né? Terapia, às vezes, é até um compromisso um pouco maior demais, né? Grande demais para a gente poder assumir, mas, na verdade, é um objetivo de dar uma resposta terapêutica para o aluno, já, né, tendo se recuperado de determinados sintomas, aí nós podemos já considerar como aquela etapa resolvida. Aí nós podemos desenvolver outras sequências que já não mais presas, né, ou limitadas ao biotipo dosha vata, por exemplo. Agora, uma coisa interessante, né, é que nós podemos, aí sim, dentro de uma segunda anamnese, vamos supor que depois de alguns meses o aluno respondeu que já está bem, aqueles sintomas já desapareceram. Então, nós fazemos uma outra anamnese. E aí vemos dele o que está ainda predominando. Aí, como eu disse, no caso, de repente, o aluno tem uma sensibilidade maior da lombar, né? Então, eu vou me pautar ali naquela série de asanas vata para lombar, por exemplo. E aí eu coloco esses asanas da série lombar como os asanas de base, os pilares. E a partir deles eu posso desenvolver outras sequências que já não mais se prendem àquelas classes de asanas dos vatas. Eu achei essa questão que você falou da terapia muito bacana, porque dá uma certa sensação de que o aluno tem que ter uma aderência, né, para dar uma continuidade ao trabalho. Geralmente, ainda mais no mundo da academia, você tem muita evasão do aluno. Ele vai a uma aula específica e depois aparece um mês depois, então é difícil você manter um trabalho com esse aluno. A partir do momento que você mostra para ele uma periodização, uma dedicação, um trabalho que você fez só para ele, né? Parece que, de certa forma, você ajuda a fazer com que ele continue indo, né? Queira melhorar. Sem dúvida. Isso dentro de uma academia é gritante, assim. O pessoal é muito desconectado com essas questões de continuar indo e progredir junto com a aula. Interessante isso, né? Porque na academia que deveria ter mais disciplina, né? Pois é. No mundo fitness, ainda mais em larga escala, é mais complicado você desenvolver um trabalho individualizado dessa forma, né? Claro que é lá que você vai acabar angariando alguns clientes e talvez possa desenvolver lá fora
esse trabalho, né? Mas lá dentro é dificílimo. Se não Exatamente. fizer um personal, é quase impossível. E eu considero assim essa abordagem terapêutica muito mais voltada ou para grupos específicos, né, ou seja, um grupo de alunos que tenham aquela característica específica de necessidade terapêutica, como alunos de uma certa faixa ali de biotipo, vamos considerar todos vatas, né, com depressão. Então, ou dessa forma, né, que você consiga trabalhar em grupo, ou, no caso, atendimentos particulares, que você vai dar uma direção para a prática muito mais próxima do aluno. E aí sim você conseguiria até considerar essa abordagem terapêutica. Uhum. Porque às vezes quando a gente fala assim do yoga terapia, né, e de uma abordagem terapêutica do yoga, o comprometimento que você como professor de yoga vai ter é muito maior e não vai conseguir abarcar todo o risco, né, que você teria de não conseguir resolver o problema que aquela suposta prática terapêutica poderia trazer, né? Quer dizer, você acaba, às vezes, né, até entrando na questão da ética do profissional de yoga, que é de prometer algo que não vai conseguir resolver, né? Então, eu vejo mais assim como a própria formação nossa, ela não é formação de yoga terapeutas, é uma formação de instrutores de yoga, né? Sim, sim. Especificamente Hatha Yoga, mas que tem uma visão, uma capacidade de pelo menos elaborar uma série com essa visão já mais abrangente do aluno, né? Uma visão mais holística, uma visão mais terapêutica, né? Mas sempre partindo da abordagem que nós faremos da prática, da série, daquele plano de aula, para envolver e aí sim tornar o aluno, no seu limite, nas suas condições, aderente aos resultados que aquela prática pode trazer. Seria mais nessa visão. Asanas para Pitta Dosha. Já a série para o Pitta, ela diferencia um pouquinho da série do Vata, naturalmente, né? São características bem diferentes. Para o Pitta, nós devemos buscar sempre o restabelecimento de calma, a refrigeração do corpo, já que o Pitta ele é mais fogo, então ele é muito mais quente. E então a refrigeração do corpo e a busca de um relaxamento dos nervos também. Então tem características parecidas com a do Vata, mas especificamente o elemento fogo é o que diferencia Vata e Pitta. Aqui no caso, nós devemos ter com uma base, né, na condução e na montagem da série, a consideração do desenvolvimento do perdão, né, do aluno conseguir desenvolver a facilidade de perdoar, o que indica que geralmente o Pitta ele é um pouquinho mais difícil de pedir desculpas, né? Ele tem um pouquinho mais de dificuldade. Não é por maldade, é uma característica, né? É muito comum, mas não é nada de ruim isso. Porém, a gente consegue, de repente, trabalhar o desenvolvimento desse perdão no aluno Pitta. E também a rendição, né? O Pitta, geralmente, ele tem muito mais característica de líder, e um líder, geralmente, ele não aceita outro líder, então ele não aceita muito a autoridade de outro, né? E, às vezes, há confronto, há desavença, há competição. Então, o desenvolvimento do perdão e da rendição, né, essa postura de, às vezes, também se submeter um pouco à autoridade do outro, é algo saudável para desenvolver com o aluno com a característica do Pitta Dosha. E também a entrega dos resultados, né? Quer dizer, também o Pitta, às vezes, não tanto quanto o Kapha, mas o Pitta também é um pouquinho, às vezes, apegado ao resultado, e não como uma... No caso do Kapha, por exemplo, ele é mais de apego de acumular. No caso do Pitta, ele é mais apegado ao resultado pela sua imagem, pela sua reputação, pelo seu status, né? Então, ele é como ele agir esperando a recompensa, esperando o reconhecimento, esperando as oblações, né? A guirlanda, sabe? Bem nesse aspecto, que também
negativo, né? A característica. E, aqui no caso, os resultados das ações mentais e físicas ao Supremo, quer dizer, né? Não é uma entrega desses resultados a qualquer um. Aqui já é o desenvolvimento mesmo do aspecto meditativo, né? Interior, que, no caso, não somente o Pitta, mas todos os doshas, todos os indivíduos devem desenvolver, mas para o Pitta, às vezes, é um pouquinho mais difícil devido a essa questão da autoridade, né? E também buscar o contato com as energias positivas que habitam a consciência de cura. Às vezes, também, por um desequilíbrio, o Pitta ele pode ter um pouco da tendência autodestrutiva e fazer pouco, ou dar pouco valor a possibilidade da autocura, né, ou acreditar na cura de algum processo, não apenas, às vezes até médico mesmo, né, o processo ali alopático, né, eu não vou em médico, não acredito em médico, não acredito em remédio, não gosto de tomar remédio e tal. Às vezes pode ser também um pouco desse desequilíbrio de Pitta que outro dosha qualquer tenha, né? Então, devido ao aquecimento que as sequências causam para o Pitta, a prática deve ser feita em horários mais frios. Então, ou pela manhã, preferencialmente, ou à noite. Principalmente isto. Jamais, né, montar uma série ou montar um grupo de alunos, todos eles Pitta Dosha, ao meio-dia. Imagina você fazer uma série de yoga ao meio-dia com Pitta, né? Vai ser meio... Pode até dar briga dentro da sala de aula. Brincadeira. Também se indica posturas que pressionem o plexo solar e o abdômen para refrescar o corpo e acalmar a mente. Quer dizer, uma característica aí, justamente de Paschimottanasana. Embora, né, você sabe que Paschimottanasana, ela aquece, né, você está aquecendo. Só que depois do aquecimento vem uma refrigeração. Você ativa o fluxo dos ares, dos pranavayus, para depois, então, quando sai da flexão, ele tem uma refrigeração, o fluxo aéreo, né, o fluxo dos ares, bem como o fluxo sanguíneo, ele passa, então, a dar uma refrigerada no corpo, né, no Anamaya Kosha do aluno. E as posturas mais indicadas para o Pitta Dosha são todas as posturas sentadas. Todas elas podem ser aplicadas, quanto mais sentado ele ficar, melhor. É difícil, às vezes, colocar o Pitta sentado. Mas evitar Simhasana. Evitar o Simhasana. Aqui teve uma falha, tá? Esse Chandrasana, o Chandra Namaskar, aliás. O Chandra Namaskar não é aqui, é aqui embaixo, acho que ficou na edição aqui, acabou falhando. Então, aqui já é outra série. Então, todas as posturas sentadas, exceto o Simhasana. E é fácil de entender, né? O Simhasana, a postura do leão, você tem ali uma expressão facial que pode, às vezes, ajudar a desequilibrar mais o Pitta. Então, apenas o Simhasana, então, não é recomendado. Chandra Namaskar é recomendado e também o Surya Namaskar é recomendado. Porém, assim como para a aplicação desses dois, principalmente o Surya para o Vata, para o Pitta também é lento e calmo, lento e leve. Quer dizer, nós não vamos fazer uma série de Surya Namaskar intensa, né, um vinyasa intenso ali para ele, não. Nós vamos fazer uma série também lenta. Então, no quesito de uma série para Pitta e Kapha, aliás, Pitta e Vata, nós já vemos que o Surya Namaskar se aplica para os dois praticamente iguais. Uma série lenta, uma série mais pausada, uma série leve, uma intensidade mais reduzida. Então, são características. Nós vemos que o Surya Namaskar, então, ele já se aplica em dois doshas. E, inclusive, a dinâmica é também muito parecida, muito próxima. Das posturas em pé, nós podemos utilizar também, olha só, o Vrikshasana, para o Pitta também é, assim como para o Vata. Konasana, Virabhadrasana, Prasarita Padottanasana e Radha Chandrasana são indicadas para o Pitta das posturas em pé. Nas invertidas, Sarvangasana e Shashangasana. Já é um pouco diferente.
Já não vemos aqui, no caso, né, muito indicada para o Pitta, a Sirshasana, postura sobre a cabeça. Já tem uma questão aí, né? A intensidade sanguínea é muito forte, no caso da Sirshasana, e o Pitta, como ele já é muito esquentado, o Pitta já é muito... ele tem um fluxo sanguíneo muito mais ativo, mais forte do que no caso do Vata, então não é tão recomendado. Não que ele não possa fazer, mas não é tão indicado como asanas de base. Nós vamos usar como asanas de base, justamente nas invertidas, uma dessas duas. Retroflexão para o Pitta, Bhujangasana, Ustrasana, Halasana, Matsyasana e Setubandhasana. Posturas também que pressionam o plexo solar, tais como Padmasana, Utthana Pristhasana. Mas aí também podemos pensar, né, como eu disse, o próprio Janu Sirshasana, que já está aqui abaixo nas posturas sentadas, e o Patimottanasana, que também são flexões, mas aqui no caso flexões em pé. Aqui no caso Padmasana, aqui Padmasana, posturas que pressionam o plexo solar. Aqui no caso Padmasana, justamente devido ao movimento das duas pernas, né, e considerando que depois de você estabelecer-se em Padmasana, o aluno pode fazer a flexão já indo para o Yoga Mudra, certo? Por isso que Padmasana está nessa categoria aí. Nas posturas sentadas, podemos considerar todas estas. Podemos incluir também o Padmasana aqui nas posturas sentadas, sem nenhum problema, até porque faz mais sentido, né? Depois nós temos o Yoga Mudra, que também é indicado, assim como eu falei aqui do Padmasana, você progredir dela para o Yoga Mudra. E também todas as torções, olha só que interessante, assim como para o Vata, para o Pitta também, todas as torções sentadas ou em pé são indicadas para ele. E no caso do Pitta, é até mais indicada as torções sentadas, certo? Pode até colocar essa observação, principalmente as sentadas. Aqui a sequência, nós temos 16 asanas que são recomendados para o Pitta Vata, aliás, Pitta Dosha. Quer dizer, nós podemos escolher destes asanas, os asanas de base, mas são 16, dá até para você fazer uma série baseada nesses asanas aqui todos, para o Pitta. Então é uma série que diríamos a série mais adequada, né? Uma sequência ou um grupo de asanas mais adequados para o Pitta. E aqui nós temos também aquela definição, aquela categoria ali de aplicação de desequilíbrios, no caso do Pitta. Então, para o caso de desequilíbrio Pitta que leve ao hipertiroidismo, nós podemos aplicar o Padmasana com o Shitali Pranayama. Nós vamos ver aqui abaixo, depois Shitali e Shitkari são os pranayamas indicados para Pitta. Então, em Padmasana, fazemos o Shitali Pranayama, que é a canaleta, né? Você faz a canaleta na língua e faz a inalação pela boca. Depois nós vamos ainda exercitar este pranayama. Também podemos ter aqui na série para absorção, Sarvangasana e Halasana. Para hipertensão, Apanasana e Matsyasana, junto com... Também aqui para raiva, uma sequência, ou asanas para raiva, são 4. Para enxaqueca, mais 4. Colites, mais 3. Aqui, na verdade, 2 asanas e um pranayama, que é o Shitali também, que é muito indicado. Hemorroida e para estomatite. Também podemos considerar aqui esta mesma série para estomatite, né, esses 2 asanas e esse pranayama, também para gastrite ou para úlceras, né, má digestão, todas elas podem ser incluídas aqui nessa sequência. Aliás, nessa categoria aqui de séries para estomatite. Depois nós temos os 2 pranayamas principais para o Pitta. Como o Pitta é fogo, nós precisamos refrigerar. E os 2 pranayamas refrigerantes, né, ou de refrigeração, é justamente o Shitali e o Shitkari, que inclusive está na apostila módulo 9, e que será preparada aí no vídeo, e nós faremos a prática deste pranayama e de todos os outros
no módulo 10. Mas, só para lembrar, o Citali é a prática do pranayama que nós fazemos a canaleta com a língua. Os 2 pranayamas são executados pela boca, inalando-se pela boca. O primeiro faz com a canaleta, o segundo nós fazemos colocando os dentes, a língua, na arcada inferior, né, nos dentes da parte inferior da boca. E fazemos a respiração por entre os dentes. Então a boca não fica totalmente aberta, mas o ar vai passar por entre os dentes. Isso a gente vai fazer em aula para poder ficar mais fácil, né, de entendê-los. Mas o interessante é isso, é entender que são 2 pranayamas para refrigeração. Então, Pitta Dosha foi isto. Agora, Kapha Dosha. O Kapha é uma combinação dos elementos de água e terra e é responsável pela lubrificação do corpo. Os gunas, as qualidades do Kapha Dosha, é o peso e a lentidão, opacidade, o frio, oleosidade, liquidez, também a característica lisa, densa, suave, estático, pegajoso, nebuloso, o oposto do sutil, quer dizer, ele não é tão assim delicado, né? Pessoas com predominância Kapha Dosha geralmente são fortes, são robustas, têm uma constituição maior e maior resistência. Sua pele é frequentemente fria, úmida e oleosa, e tendem a ter a pele clara e olhos grandes. Então, são características já da fisionomia. O Kapha Dosha ganha peso facilmente, né? Gosta de dormir, inclusive dorme profundamente, não tem tempo limite, pode dormir muito tempo. São compassivos, calmos, tolerantes, amorosos, propensos ao perdão, diferente do Pitta. E dos princípios ayurvédicos, né, eles sustentam que o excesso de Kapha pode levar ao ganho de peso, torna a pessoa mais lenta, começa a ter maior retenção de água, se torna possessiva e também facilmente tem sentimentos de depressão. Quer dizer, a depressão, como eu disse, é comum em todos os doshas. Nós temos o tipo de depressão do dosha Pitta, do dosha Vata, do dosha Kapha. A série de yoga, né, a série de asanas, especificamente para o Kapha, ela deve ser centrada e fundamentada em movimentos mais lentos também, exigindo maior resistência, mais força e ventilação dos ares. Quer dizer, também parece aí ser bem próxima, né, da característica das outras sequências de Vata e Pitta. Essa característica se aplica a todos os doshas, olha só, pois contribuirá também para o excesso de Pitta Dosha e Vata Dosha. Então, essa característica de ser séries lentas, elas são indicadas para todos os doshas, segundo a visão do yoga, ou do Ayurveda no yoga, né? Então, nós podemos já tirar aqui uma prévia, né, de que a prática de uma série muito intensa, de sequências mais intensas, né, de Vinyasa Flow, de uma sequência muito rápida e repetitiva, dinâmica muito intensa, ela deve ser moderada com séries também mais lentas. Ou seja, se você pratica Vinyasa ou muito Surya Namaskar, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, pelo menos 2 dias da semana devem ser feitos as séries mais lentas, Hatha Yoga mais calmo, mais pausado, justamente para poder trazer esse equilíbrio. Essa é uma característica interessante que nós observamos, então, que para se equilibrar todos os doshas é necessário séries mais pausadas. Ou seja, aquela ideia do Vinyasa Krama, ela é essencial nesse caso, né? Para equilibrar esse excesso de Kapha, precisamos trazer gunas opostos para a prática. A série deverá ser leve, dinâmica e quente. Então ela tem uma dinâmica, mas um pouco, né, não é... Ela é lenta, ela é calma, ela é parada, né, ou pausada, como as outras, mas ela tem uma dinâmica quente. Vamos tentar entender isso.
Durante as estações mais frias, quando você sentir que o kappa dosha de seus alunos estiver elevado, poderá aplicar a seguinte sequência. Então, nós podemos pensar que, já que a série tem que ser lenta, tem que ser uma dinâmica mais pausada, para ela ser quente, então essa dinâmica tem que ser uma dinâmica de permanências longas, permanências com asanas mais fortes por tempo mais longo. O que indica que a permanência para o kapha, ela vai ser um pouco mais longa do que é para o pitta e para o vata. É isso que vai dar essa pequena diferença na dinâmica do kapha, já que a dinâmica de todos os doshas deve ser leve, lenta, calma, pausada, né? Como os principais locais de kapha são os pulmões, o estômago, os seios paranasais, as posturas que abrem o tórax são também altamente recomendadas, assim como para o vata, né? Posturas em pé, especialmente com os braços e o olhar elevados para o alto, ajudarão a trazer mais calor e leveza para o corpo, como, por exemplo, no caso de Talasana, a postura da palmeira. Em Tadasana, o aluno apenas mantém os braços elevados para o alto. Posturas como Virabhadrasana 1 e 2, o Chitta Parshvakonasana, também auxiliarão. Backbends ajudam a liberar tensões no tórax e pulmões. Urdhva Dhanurasana é uma ótima opção para trazer mais calor, intensificar o fluxo sanguíneo na cabeça e expandir o tórax. Natarajasana e Shalabhasana também são recomendadas para kapha dosha. Uma característica também do kapha é que ele tem bastante flexibilidade, diferente do vata. Essa é uma característica interessante. O pitta também tem uma certa flexibilidade, mais que o vata. Mas o pitta, embora ele não se lesione como o vata, ele pode se lesionar sim pela intensidade de calor que é produzido nas articulações. É ali que surge o problema. No vata tem muito ar nas suas articulações. No pitta tem muito fogo. Fogo, no caso, calor, claro. E no caso do kapha, tem mais água, então não tem tanto problema. E ele tem mais flexibilidade. Você pode observar em alguns alunos kapha, eles têm maior flexibilidade. Isso é muito positivo. As flexões também aquecem o tórax devido à compreensão da área, o que ajuda a contrabalancear o guna refrescante de kapha dosha. Então, aplicar essas flexões, né, como Uttanasana, Parshvottanasana, inversões também são indicadas, pois elas estimulam a circulação e ajudam a trazer uma sensação de leveza ao corpo. E no caso, quase que todas as invertidas são recomendadas para o kapha dosha, claro que aí considerando as condições físicas do aluno, né? Não dá para fazer uma invertida se o aluno estiver acima de 120 quilos, 160 quilos, é sempre bom senso. Dica para os professores, né? Traga mais leveza para a prática, buscando iluminar a sala e aclarar a sua voz, né? Ter a voz bem clara, bem direta. O tipo kapha dosha tem muita resistência, o que lhes permite permanecer no asana por mais tempo. Acompanhe o ritmo da aula, certifique-se de começar lento, a fim de afastar os sentimentos de estagnação e densidade do corpo. Então são características aqui que vale a pena depois vocês lerem com mais calma, que dizem respeito ali ao trabalho que o professor deve desenvolver, né? Seria interessante. E são características aqui que ele dá justamente em relação ao kapha, justamente porque o kapha tem muita tendência, às vezes, a sentir a sonolência. Então, se a aula a permanência é muito longa, você tem que contrabalancear isso com uma sala iluminada, de repente colocar uma música. A sua condução deve estar sempre presente, sabe, dando comandos, palavras pontuais, tudo que traga a atenção do kapha ali para o momento presente. E aqui algumas frases, né, ou palavras que fazem efeito também. O foco, levante, ilumine, ative, alcance, estenda, brilhe, desafie a si mesmo, respire com intensidade. E também fazer pausas mais curtas, né, como na postura da criança durante uma aula de redução de kapha. Ou seja, não deixar a postura, principalmente aquelas que são já pausadas, são posturas já de relaxamento, de repouso, se estender tanto. Então, o oposto ao
Vata, que era de 15 a 20 minutos, aqui a gente pode fazer para o Kapha de 10 a 15 minutos de relaxamento. Também aqui a sugestão dada para o Surya Namaskar, né? Ele pode ser feito, aqui que está a diferença, por isso que ele é tridosha, né? Ele pode ser feito com mais vigor e trabalhando bastante a abertura torácica. Então esse vigor ele é mais intenso do que é para o Vata e mais intenso ainda do que é para o Pitta. É a sequência de Surya Namaskar para o Kapha Dosha. Lembrando que como ele tem água, quanto mais intenso, mais ele vai suar, mais ele pode se beneficiar com uma intensidade, um ritmo mais intenso no Surya Namaskar e não na série em si que ele pode ter. A meditação deve ser concentrada, né, pois evitará o aborrecimento e o peso mental associados. Aqui, o pranayama mais benéfico do Kapha Dosha é Bhastrika, Agnisara e Brahmari, respiração da abelha, bem como também o Kapalabhati. Aqui o Agnisara foi até o que o Kelly comentou em aula, né? E que ele é visto também como o Bhastrika, né? Na verdade, o Agnisauri, você faz o mesmo movimento do Bhastrika, só que sem a respiração. Você não respira. O Agnisara é aquela prévia que nós fazemos para o Nauli, a respiração Nauli, que é aquele movimento que se faz com o abdômen. Inclusive, ele comentou em aula que, né, o professor Hermógenes fala que todos podem praticar, que é muito fácil, mas que, na verdade, ele até brincou dizendo que não é tão fácil. Só que o Agnisara é o que prepara esse Nauli, né? Ou seja, você faz o Bhastrika, só que sem respirar. Você solta todo o ar e aí faz o movimento apenas abdominal sem a passagem do ar. Isso a gente vai também praticar aí no próximo módulo, vai ficar mais claro para vocês. Vamos aqui direto para não estender muito, as sequências que equilibram, né? Então, aqui nós temos primeiramente essa consideração importante de 10 a 15 respirações em cada postura. Então a gente já vê uma permanência um pouquinho mais longa em cada postura para o Kapha Dosha. E se você notar que o aluno, uma característica do Kapha também é o medo. Se você notar que o aluno tem esta predominância do medo, então você pode estender até 20 respirações na postura, posturas de abertura torácicas, posturas de extensão, que serão as mais indicadas para trabalhar, ou também flexão, para justamente trabalhar a região do plexo solar do aluno. Então, nós temos aqui duas sequências. Uma sequência para o aluno que tenha 1 hora disponível de prática, né? Nós temos aqui esses 12 asanas que podem ser aplicados. Então, são os asanas recomendados para o Kapha. Se o aluno tiver menos, tiver até 30 minutos, aí pode-se fazer esses 9 asanas. Considerando, claro, asanas de base. Você pode complementar com outros ou reduzir a permanência. Aqui, principalmente no Surya Namaskar, nós vemos que para 1 hora nós temos de 6 a 12 sequências e para 30 minutos de 3 a 6 sequências. De modo geral, podemos considerar os seguintes asanas como indicados para a montagem de séries de equilíbrio do Kapha Dosha. Então, para efizema, nós temos todos esses asanas. Congestão nasal, 2 asanas. Diabetes, esses asanas todos. Para disfunção gástrica, para dores de garganta ou problemas de garganta, para asma que a gente tem mais aqui, uma série mais longa, né? uma família mais longa de asanas. Então, assim como nós vimos nos outros, né, essas seriam as séries específicas para cada problema, para cada sintoma do aluno. E aí, então, nós, da mesma forma, podemos pegar o aluno que tem asma, eu posso desenvolver uma série usando sempre esses asanas de base que estão aqui, até que ele consiga, então, reverter aquele quadro de asma no seu processo com as práticas. E aqui no final nós temos, então, os 3 pranayamas mais indicados para o Kapha Dosha. Agni Pranayama, Bhastrika Pranayama e Ujjayi Pranayama.
Claro, se o aluno já tiver uma boa experiência, você pode também incluir aqueles que estão lá em cima, né? Que foram falados aqui acima, como no caso, mas o Kapalabhati, você pode incluir nessa sequência, o aluno já tem experiência, tem uma boa prática, domina bem os pranayamas, incluir também o Kapalabhati. Mas só esses três aqui já conseguiria trazer um bom resultado, um bom desempenho ali de benefícios práticos dos pranayamas para o Kapha Dosha. Você tem alguma dica para que eu possa identificar com mais facilidade quais asanas são tridosha? Algumas características mais. É que eu acho que tem que ter um pouco de cada, né? Tipo, Trikonasana, Parivrita, Trikonasana, talvez. Eu fico pensando assim, tipo, quais são os elementos principais, né? Que possa ter um pouco de cada. Sim, que eu me lembro agora. Além do Surya, claro. Siddhasana, né? Os asanas sentados, eles acabam sendo benéficos para todos, principalmente o Siddhasana, Sukhasana, né? Que o Sukhasana ele seria fácil para todos. Shavasana, certamente. Que eu me lembro agora seriam esses, tá? E a sequência do Surya, né? Por que seriam esses? São aqueles que, por exemplo, se você colocar até mesmo das posturas sentadas, né? Se considerarmos o Vajrasana, né? O Vajrasana para o Pitta Dosha, aliás, o Pitta Dosha para o Vata Dosha, às vezes o Vajrasana é desconfortável devido à dor nos joelhos ou nos tornozelos, no dorso dos pés, né? Já para o Kapha, não. Agora, se você utiliza o Siddhasana ou mesmo o Sukhasana, todos os três poderão ficar confortáveis nele. Então, é um asana que, até pelo objetivo, né, você viu que todos os doshas, eles têm a característica, a necessidade, né, como característica de acalmar, né, até mesmo no Kapha. Embora a dinâmica do Kapha seja um pouco diferente, um pouco mais para o aquecimento. Mas todos eles visam acalmar. Então, os asanas que possam acalmar sem afetar principalmente as articulações ou alterar o batimento cardíaco, né, o fluxo sanguíneo, eles podem ser ali alinhados, né, com asanas tridosha, vamos pensar assim. Seria bem simples, então, né? Exato. Aqueles asanas que não sejam tão exigentes, né, da constituição do biotipo do aluno. Ou seja, uma constituição, um asana que possa ser benéfico para esse equilíbrio nos três casos, certo? Show. Por exemplo, nós podemos pensar também no asana sentado, no Padmasana. Só que para um asana, a postura do lótus, para o Vata, ela pode ser desconfortável no tornozelo ou no joelho. Ou para o Pitta também. O Pitta pode, às vezes, nem sentir o desconforto. Só que o calor, né, na articulação pode trazer alguma inflamação. Entende? Então, quanto mais confortável, aí é onde a gente mais aplica o conceito do asana de Patanjali, né, Stira Sukha. Né, firme e confortável. O asana que a gente consegue ver, que ele se torna mais firme, né, mais aceitável, mais acessível para o aluno e confortável, ele pode se enquadrar mais dentro dessa ideia do tridosha. Embora, né, o que eu me lembre mesmo assim de ter lido é que o Surya Namaskara é tridosha, entende? Dependendo muito dessa dinâmica, né, mas ele é uma sequência tridosha. E aí sim, pensando no Shavasana e no Sukhasana ou Siddhasana, que são posturas mais realmente de estabilidade, então não teria nenhum problema, poderia se enquadrar como asanas aí no caso do tridosha. Mas não é algo oficial, entende? Eu entendi qual é a linha de raciocínio. Não é algo que tenha assim uma literatura, a literatura dos asanas tridosha que dariam eles como sendo tridosha. Exatamente. Procurando na rede, eu tive muita dificuldade para encontrar. Eu lembro até que a gente teve um trabalho na faculdade
que perguntava isso, né? Era um trabalho em dupla, e aí cada um falava um pouco sobre o seu desequilíbrio, e aí tinha que botar, né, as principais doenças relacionadas, alguns asanas para trabalhar nelas. Só que nessa parte de escolher os asanas tridoshas eu não achava em lugar nenhum, assim. Não tava funcionando. Aí eu tinha sempre essa dificuldade. E acabou ficando a dúvida, né? Porque eu não tirei com o professor. Não há... Pelo raciocínio, assim, às vezes fica fácil. A gente tem que realmente desconstruindo, né, o asana e observando ele como uma estrutura física no corpo físico, né? Ou seja, a questão toda dos alinhamentos e dos detalhes técnicos, né, que vão afetar a estrutura física do corpo, o anamaya kosha do aluno. Então, aí você considera ali principalmente as articulações, né, ou algumas questões ali que vão afetar a circulação sanguínea. Mas, por exemplo, se na apostila você observar que existem alguns asanas, que eles estão presentes nos 3 doshas. Exatamente. Você pode ver ali, tem muitos asanas, até asanas de extensão, o Virabhadrasana mesmo, ele também é aplicado para os 3 doshas. Então você também pode colocar nessa categoria como sendo um asana tridosha. Agora, o que tem que ser observado, né, aí que fica difícil de definir esses asanas como tridosha, é que pode ter, por exemplo, aplicar o asana, o Virabhadrasana, para um Pitta dosha, mas ele pode ter o Vata desequilibrado, ou ele pode estar com o Kapha desequilibrado. É muito estável, né? Entende? Aí, então, o Virabhadrasana, aplicado de acordo com as necessidades do Pitta, pode acabar desequilibrando mais o que já está desequilibrado nele, se for o caso, o desequilíbrio do Vata ou o desequilíbrio do Kapha, né? Por isso que é difícil, às vezes, definir muito ele dentro dessas categorias do tridosha. Mas, se a gente entende essa lógica, né, esse raciocínio, já fica fácil, pelo menos. Fica bem mais fácil, E, e uma das dúvidas... Em abril eu não tinha ideia dessas coisas. Pois é. O processo aos poucos, né? Tudo quebra-cabeça começa a ficar montado, né? Começa a se montar. Mas, por exemplo, quando nós víamos, né, as dúvidas em aula, né? Mas como que eu vou montar uma série que seja boa para todos, né? Se você observa essas séries, né, como está na apostila, com a ordem ali dos asanas, que estão combinados e que estão presentes nos 3 doshas, você pode pegar, então, esses asanas e usá-los como asanas de base. Até mesmo se você não tem ainda uma série montada para um grupo específico, né? O meu grupo é todo heterogêneo. Então, para não arriscar tanto, você pode pegar ali, fazer uma lista dos asanas que estão presentes nessa listagem em todos os doshas. E aí você utiliza esse asana, que está em todos os doshas, presente em todos eles, como um dos asanas de base. E aí você consegue, pelo menos, pegar uns 4 ou 5 asanas que estão presentes em todos os doshas e usá-los como asanas de base para séries, entende? Então você consegue aplicar, sem um conhecimento muito profundo do aluno, né, do biotipo dele ou da anamnese dele, estar aplicando uma sequência que esteja coerente com um benefício, um resultado ali terapêutico para ele, dentro dessas considerações. Quer dizer, fica um pouco mais fácil, né, da gente poder planejar a aula e ainda assim visando um benefício, visando um resultado terapêutico do aluno. E é um diferencial também, né? Eu acho que poucas vezes eu vi algum professor falando algo nesse sentido na montagem da prática dele, assim. É verdade. É um pouco mais raro de ver. Infelizmente, assim, a gente vê muito essa questão ainda mais do apelo, né, do apelo do yoga ainda como apenas o corpóreo, apenas o modismo, né, ainda assim dentro de um aspecto de fitness, né? Sim, exatamente. Pô, nem fala, eu tô sofrendo agora. A professora
que a aula tá viajando, né? Entrou uma substituta agora que, nossa senhora, é doideira a aula dela. São os desafios, né? E é interessante isso, né? Porque tem uma aluna que é uma aluna, no momento é a minha aluna assim com a idade mais, não é uma idosa, né? Mas é a que está com a idade mais avançada. Ah, E é impressionante porque ela não consegue ficar sem praticar mais do que 2, 3 semanas, né? Às vezes ela tem que viajar, ela já se sente falta, mas toda semana ela faz pelo menos 2 vezes da semana a aula comigo, particular. E o objetivo dela é terapêutico, né? A questão toda da saúde, que ela realmente precisa, tem todo um acompanhamento médico, e também o desenvolvimento espiritual. E aí o que a gente observa, né? Que muitas vezes, se o aluno não tem essa premissa, né, de um objetivo mais benéfico para a saúde, ou até mesmo para o desenvolvimento espiritual, é mais difícil dele conseguir manter uma disciplina. O que significa que quando o aluno busca mais pelo aspecto fitness, ele vai ter muito mais essa rotatividade que você disse, né? Na faculdade, às vezes é difícil de ter aquela continuidade, né? Então, sem essa abordagem terapêutica, se o aluno não tem um objetivo terapêutico ou desenvolvimento espiritual, é muito mais fácil ele fazer um período, sair, depois volta, te procura de novo, de vez em quando aparece na aula, né? Quando ele tem essa prerrogativa de querer o bem-estar espiritual ou o bem-estar físico, mesmo de saúde, ele vai priorizar isso nas atividades dele, sabe? Ele vai deixar de ir para o shopping, vai deixar de sair para tomar um café no lugar, ou vai deixar, sei lá, outras atividades, no cinema. Ele vai sempre priorizar na agenda dele ali da semana as aulas de yoga. É interessante observar isso, sabe? Pô. Mas brigadão pela aula, cara. Imagina. Que bom que gostou. Acho que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do Alex. Acho importante conhecermos um pouco a respeito das qualidades da mente, movimentos da mente e tipos de mente. Sempre observar as estações do ano. Pois no verão mesmo, todos os doshas sofrem mais uma tendência de característica pita, pela influência do extremo que encontra-se na fase pita. Exatamente. Exatamente, Alex. Isso é uma questão assim que, às vezes, né, a gente considera pouco relevante, né? Mas as estações do ano ou a temperatura que nós praticamos, né, o ambiente, ela vai influenciar muito, né? Para ajudar a equilibrar ou até prejudicar o equilíbrio. É como nós pensamos, por exemplo, você é pita e pratica uma aula de yoga ao meio-dia, ou aula de yoga numa sala fechada, ou até mesmo uma sala aquecida, né? Você tem um risco maior ali de desequilíbrio, né? Nesse sentido. Mas é interessante, esse livro do David Frawley, né, uma visão ayurvédica da mente, é bem interessante. É muito interessante, vale a pena vocês adquirirem, tem ele em português, encontra ele facilmente, acho, na estante virtual, e ele dá uma visão geral, assim, da mente dos 3 doshas, né? Então, até para a nossa leitura, para a nossa anamnese, de observar o aluno e entender pelo comportamento dele em qual dosha ele se enquadra, fica até fácil. É um livro muito didático, muito lúcido, muito claro, assim, para a gente poder entender. Acredito que a Janaína tem esse livro, vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas eu acho que durante a aula é mais interessante deixar as perguntas e o direcionamento mais para vocês mesmos, e depois eu vou deixar o link aberto. Lucas, gostei muito da sua presença aí. Agradeço, valeu. Valeu pela atenção de todos. Namaskar.